Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos novamente aqui no nosso canal Mara Diversos para continuar as nossas lições dos estudos bíblicos. E nesse momento, nós queremos desejar que este vídeo encontre vocês em seus lares com saúde, protegidos pela paz do Senhor Jesus, no lar, na família. Que Deus esteja protegendo vocês e continuará protegendo vocês. Então, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, que tem o título de O Milênio. Meus auxiliares vão se apresentar neste momento, cumprimentar vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza? Oi, pessoal, tudo bem? Então, o Vicente cumprimentou vocês também, né? Pessoal, nós vamos neste momento fazer a nossa oração, porque antes de abrir a palavra do Senhor, é necessário que a gente fale com Ele, pedindo o auxílio dEle, né? A permissão do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Então vamos nesse momento fazer a nossa oração. Querido Deus, nosso Pai, nós somos felizes e agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de propagar a Tua Santa Bíblia, a Tua Palavra, através desses estudos bíblicos, através desses vídeos pelo YouTube. Pedimos que o Senhor chegue em cada lar aonde esses estudos chegarem, que o Senhor vai à frente, Pai, abençoando, livrando cada lar, cada família, cada pessoa, livrando, protegendo de todo mal, de todo perigo, Senhor. Aonde esse vídeo chegar, que as bênçãos do Senhor cheguem junto, Pai, com todas as pessoas que assistirem esses vídeos. Essas bênçãos também queremos ainda pedir que o Senhor se faça presente neste momento, nos dando instruções e permissão para falar do Teu Evangelho para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, aí a lição de número 8 tem como título O Milênio. Esse estudo é muito importante porque ele vai responder muitas perguntas, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm e interpretações de forma que não condiz com o que a Bíblia fala, né? Com o que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos estudar hoje do jeitinho que a Bíblia nos explica e vamos estar repassando para vocês. Aqui na introdução diz assim, ó: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual é e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Nós já estudamos, né? Nos estudos passados, nós já estudamos que vai haver duas ressurreições. A primeira vai acontecer quando Jesus vier, nessa volta dele que nós estamos aguardando. Todos aqueles que estão entregando a vida ao Senhor estão aguardando essa primeira volta de Jesus. Quando eu digo estar aguardando, não importa se está vivo ou se está morto, porque para Jesus a morte é um sono, né? Em algumas partes bíblicas que a pessoa tinha morrido, ele diz que a pessoa dormia. Então ele se colocou como a ressurreição, ele é a vida e a ressurreição. Então para Jesus a morte é apenas um sono. E quando ele vier, tantos os que estão mortos, que morreram em Cristo, como os que estão vivos em Cristo, vão fazer parte dessa primeira ressurreição. Nós estudamos nas lições passadas que bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, ou felizes os que têm parte na primeira ressurreição, porque é a ressurreição dos justos. E agora nós vamos estudar, vamos ficar sabendo o que vai acontecer depois que Jesus vier, né, e levar aqueles que são deles, tanto os mortos que ressuscitarão, como os vivos que todos serão transformados. Vamos agora dar sequência nesse novo aprendizado para nós, né?
A primeira pergunta é assim: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse capítulo 20, versículo 6 vai nos dar essa resposta. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, então, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, e estarão com Cristo por 1000 anos com ele no céu. Reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, a resposta aqui é: irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não terá mais poder. Então, esses já estarão vivos eternamente. Então, nós vimos a resposta para essa pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Então, irão para o céu e estarão ali 1000 anos com Cristo no céu, reinando com Cristo, tá? Essa é a resposta da primeira pergunta. Na sequência aqui, a pergunta de número 2. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez, nós aprendemos que esse período lá no céu será de 1000 anos e os salvos terão ocupações durante esses 1000 anos com Cristo no céu. Eles receberão autoridade de julgar e os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Vocês já ouviram dizer que existem livros onde todas as nossas ações estão sendo registradas nesses livros? Vocês já viram, já ouviram falar sobre isso? Então, esses livros serão abertos durante esses 1000 anos. E ali, os salvos que estão lá com Cristo, eles vão querer saber do irmão fulano, o irmão cicrano, a irmã fulana, tá? Por que esses irmãos não estão aqui? E aí, eles vão receber a resposta. Por que eles não estarão ali? Então, eles vão entender. Ali eles vão entender por que muitos que eles imaginavam que estariam ali não estão. Então, isso chama juízo de comprovação. Durante esses 1000 anos vai acontecer esse juízo de comprovação. A pergunta 3. Como ficará a terra durante esse período? Vamos ver Jeremias 4, do versículo 23 até o 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E ainda Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha, essas passagens bíblicas esclarecem muito, são muito esclarecedoras, porque existe uma doutrina
que ensina que após a vinda de Jesus, essa vinda que Jesus vem, agora que nós estamos aguardando, após isso, ainda vão ficar pessoas vivas para uma outra oportunidade de salvação. Não, isso não é verdade. Vocês ouviram o que foi lido, vocês peguem a Bíblia de vocês, já recomendamos muito isso. Pegue a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, mas você tem um celular, baixe o aplicativo da Bíblia e você pesquise, não fique apenas ouvindo o que seu fulano, seu cicrano falam, mas pesquise na sua Bíblia. Hoje é muito fácil você ter uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel, na internet você busca uma Bíblia e procure conhecer, procure se esclarecer a respeito desse assunto, porque é uma situação, uma questão de vida ou morte. Ou você aprende a maneira correta de você conhecer, ou você se deixa enganar por falácias que não tem a verdade, e aí quando chegar no final não tem mais jeito. Então hoje é o momento de você conhecer, é o momento de você buscar entender o que vai se passar, qual é o seu futuro, tá? E procurar fazer aquilo que a Bíblia te ensina, que é correto, que é a palavra de Deus, sem nenhuma mistura. Porque muitas vezes uma doutrina que você escuta de alguém, ela vem misturada, verdades com mentiras, porque esse é o papel de Satanás, misturar mentiras com verdade. Se ele aparecer apenas pregando a mentira, vai ficar muito claro e ninguém vai acreditar. Mas aí ele usa a estratégia de misturar meias verdades, meia verdade com meia mentira. E aí todo mundo pensa assim, mas aonde fala de Deus, ali é bom, ali está correto. Nem sempre, nem sempre. Nós temos que pesquisar o que a Bíblia nos ensina, tá? E aí foi lido que a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas, tá? As cidades ficarão todas desertas e derribadas. Diante da vinda de Cristo, a terra ficará cheia de pessoas mortas. Vocês viram que lá em Jeremias, você pode pegar sua Bíblia e ler Jeremias capítulo 4, do versículo 23 ao 26, depois Jeremias 25, capítulo 25, versículo 33, que você vai ver o que a Kelly acabou de ler, que as pessoas ficarão sobre a terra, vão servir de esterco para a terra. Não vai ter ninguém para pranteá-las, para chorar por elas, porque vão estar todas mortas. Ou seja, na vinda de Cristo vai haver uma separação. Os que morreram com Cristo vão ressuscitar e ser transformados, e os que estão vivos também vão ser transformados e vai ser arrebatado e encontrar com o Senhor nos ares, que ele não vai pisar nessa terra enquanto ela está contaminada pelo pecado. Vai encontrar com o Senhor nos ares. E quem vai ficar? Os ímpios. Tanto os ímpios mortos como os ímpios vivos, que nós estudamos na outra lição, que eles vão pedir que os montes caiam sobre ele e escondam eles da face do Cordeiro que está no trono, tá? Então é isso que vai acontecer. E vão ficar sobre a face da terra apodrecendo. Não vai ter ninguém vivo. Não acredite nessa mentira. Porque ainda vai ficar gente. Aí eu vou dizer assim, mas cadê o irmão fulano? Sumiu. O irmão cicrano desapareceu. Não vai ter ninguém para fazer esse questionamento. Acreditem na Bíblia, tá? Acreditem na Bíblia, não acreditem em palavras falsas. Isso são palavras satânicas para enganar e para as pessoas não se preparar hoje, que o dia da preparação é hoje, não é amanhã, porque nós não sabemos se amanhã vamos ter vida ainda. Então o dia é hoje, tá? Então a terra ficará sem forma e vazia e não haverá nenhum tipo de vida sobre a terra. Agora a pergunta de número 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Seres humanos, já estudamos que não vai ficar com vida. Mas quem vai ficar então? Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha, outra coisa interessante aí. Gente, não tem como ser enganado. A Bíblia é muito clara. A Bíblia se revela. Não precisa de interpretações, tá? A Bíblia fala por si. Ela é a palavra de Deus. Acreditem nisso. Ela é a palavra de Deus. Dê crédito para ela. O próprio Jesus disse: errais em não conhecer as profecias, porque elas testificam de mim. Jesus disse isso. Então, devemos conhecer a Bíblia. Outra coisa interessante é, muitas pessoas têm medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro que tem muito simbolismo, mas também ele é um livro de esclarecimentos. Lá no comecinho do livro está escrito revelação de Jesus Cristo, tá? Revelação. Para quando? Para os nossos dias, para a nossa época, para o nosso tempo. E vocês viram o que foi falado aí? Aí está falando exatamente do milênio. Lê de novo, João, só para a gente entender mais uma vez. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, vocês viram que desceu um anjo, exatamente naquele período, que Jesus veio e levou os seus, e os restantes ficaram mortos, tá? Os que estavam já mortos, enterrados, ficaram lá, e os que estavam vivos caíram sobre a terra e ficou lá sem ninguém para plantear, para enterrar, para nada. E aí, vocês ouviram, você pode pegar a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3, que vocês vão ver o que o João Eduardo aqui leu. Nesse período na terra ficaram vivos apenas Satanás e seus anjos, apenas eles, porque eles vão ter um tempo especial para a eliminação final deles. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Então, por que algumas pessoas falam assim, vai ter um arrebatamento secreto, e aí vai ficar pessoas aqui, e pessoas vão ficar questionando que irmão fulano sumiu, irmão cicrano sumiu também. Aquele irmãozinho que ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço desapareceu. E outros vão estar aqui vivos contando essa história. Que enganação, hein? Que enganação. Acreditem no que a Bíblia diz. Não, lá em Jeremias vocês viram que ficarão servindo de esterco sobre a terra. Não vai ter ninguém para chorar, para plantear. E também em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3, diz que um anjo acorrentará. Não é que o anjo vai acorrentar os braços e as pernas de Satanás, mas é uma linguagem simbólica. O anjo de Deus não vai permitir que Satanás saia do planeta Terra, que ele não mais engane ninguém, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas não está todo mundo morto? A quem que ele ia enganar? Isso aí é uma outra história que nós vamos um dia estudar sobre esse assunto com vocês, tá? E também existem os anjos, né? Ele não enganou os anjos, ele não enganou a terça parte dos anjos do céu, que ele trouxe com ele, que são esses que vão ficar com ele aqui presos no planeta Terra, tá? Então, a prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar, ou seja, não vai ter ninguém para ele tentar. Então, ele vai ficar preso aqui, só contemplando tudo que ficou aqui, que foi aqueles que infelizmente optaram por obedecer a voz dele, né? E não a palavra de Deus. A pergunta 5. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse, capítulo 20, do versículo 5 ao 7. Vocês estão vendo que nós estamos estudando muito Apocalipse. Um livro que nos ensina o que vai acontecer no passo a passo
no período final da história humana. E é exatamente o livro que muitas pessoas têm medo, não leem, não pesquisam com medo. Mas é preciso aprender sobre esse livro, tá? Aí a Kelly vai ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 5 ao 7. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, mais um grande esclarecimento para o nosso conhecimento, né? Então, os ímpios ressuscitarão depois de quando? Dos 1000 anos. Depois que se passaram os 1000 anos que os salvos foi para o céu e reinou com Cristo durante os 1000 anos, aí acontece a ressurreição dos ímpios, né? Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Então, nesse momento, assim que Deus permite que os ímpios ressuscitem, aí Satanás, simbolicamente, ele é solto, porque agora tem a quem ele tentar novamente, né? Então, essa é a resposta. Os ímpios ressuscitarão. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. A resposta de número 5. A pergunta 6. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e depois o versículo 10. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a sua cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E ainda Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 7, vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O 5 e o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, é mais um evento que vai acontecer depois dos 1000 anos. A cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que o Apocalipse fala dela, inclusive fala das metragens, da altura, de tudo que tem nessa cidade, né? O Apocalipse fala. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, leia, estude, não leia, estude o Apocalipse completo e você vai conhecer mais sobre essa cidade maravilhosa que está sendo preparada no céu, para que os salvos habitem nela por 1000 anos. Sim, aí depois dos 1000 anos, como já foi lido aqui, a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com o Cordeiro, né? Com Jesus. Com Jesus, que é o Cordeiro. Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com Satanás e seus anjos. Então, depois que completar os 1000 anos, Deus permite que os ímpios ressuscitem, tanto os que estavam enterrados como os que morreram na primeira vinda, na segunda vinda de Jesus, que a primeira foi quando ele nasceu, né? Na segunda vinda, Deus permite que os ímpios ressuscitem, e aí descerá a cidade santa, Nova Jerusalém, e dentro da cidade estarão os salvos que ficaram com Cristo 1000 anos no céu, reinando com ele, e Jesus descerá para a terra. Esses são os eventos que vai acontecer na segunda vinda, na terceira, né? Na terceira vinda de Jesus, no caso. A pergunta 7. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Qual vai ser a atitude de Satanás nesse momento que a cidade santa estiver descendo com os salvos de Jesus? Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra,
Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, aí a atitude de Satanás será a mesma de sempre, sair seduzindo toda aquela população de ímpio que ressuscitou para tomar a cidade santa e matar os santos que estão lá dentro dela. E diz que vão ser, a quantidade deles vão ser como a areia do mar, de tantos perdidos. A pergunta de número 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse capítulo 20, versículo 9, e depois Mateus 25, 41. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, aí complementando aqui, a pergunta de número 8, qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Aí a Kelly vai ler Mateus 25, 41, que complementa essa resposta. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa vai ser a recompensa, essa vai ser a sentença daqueles que rejeitaram a Jesus, tá? Porque Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade ou a maldade, né? Todos aqueles que não aceitaram Jesus. Que o próprio Jesus disse o seguinte, quando ele estava no planeta Terra, ele disse assim, né? Quando ele esteve aqui, ele disse assim, que aquele que não estava com ele, estava contra ele. Aquele que com ele não ajunta, espalha. Então não existe meio termo, não existe ninguém em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ah, não existe meio crente, não. Ou você crê, crente até o diabo é, né? Eu vou dizer assim, ou você está com Cristo ou está sem Cristo. Então, Jesus, ele é muito zeloso, ele nos quer por inteiro, tá? E se nós estamos levando uma vida dupla, uma vida de meio termo, não estaremos com Cristo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tá? Então, hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia de nós decidirmos de que lado nós queremos ficar, tá? Porque se você está em cima do muro, se você está meio com Cristo, meio sem Cristo, não vai servir de nada. Nem você aproveita o mundo e nem você aproveita a vida espiritual. Então, é uma vida que não vai ter futuro de salvação. Então, hoje é o dia de nos entregarmos totalmente, porque a vitória daqueles que forem com Cristo é certa, é uma vitória eterna. E o mundo pode até ter alguma coisa de interessante, mas é passageiro. E não devemos querer fazer parte dessa multidão que será como a areia do mar que vai se perder. O dia da entrega é hoje, não é amanhã. É hoje, tá? Então ali descerá fogo do céu e aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas, depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original aos seus filhos. Então, o que nós lemos aqui? Deus, ele não se agrada da morte de ninguém. Para Deus, a morte de um ser humano é algo estranho. Jesus, ele não precisava ter vindo para este mundo tão contaminado para sofrer, para ser pregado numa cruz, para ter uma coroa de espinho pregada na sua cabeça, para ter os cravos pregados nas suas mãos e nos seus pés. Ele não precisava disso, mas por que ele fez isso? Por amor a você e a mim, para nos dar essa oportunidade de dizer não ao pecado, de dizer não a Satanás e querer fazer parte daqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Aí você pode perguntar assim: ah, mas então é só crente que vai para o céu? Não é só crente que vai para o céu. Crente, como eu já falei, até o diabo crê, que ele sabe que Jesus existe.
mas é aquele que entrega a sua vida todos os dias. A nossa entrega é diária. Nós somos pecadores, eu sou pecadora, todos nós somos, mas nós precisamos reconhecer que somos dependentes 100% de Deus e todos os dias clamar pela misericórdia dele. Se erramos, nos arrependemos, reconhecemos o nosso pecado e pedimos: Senhor, eu sou uma pecadora, me ajuda a vencer minhas fraquezas, me ajuda a vencer o meu pecado, tá difícil para mim, me ajuda. E ele vai nos ajudar, mas não podemos ficar acomodados no nosso pecado, não podemos, porque o juízo final vai chegar um dia, tá? Quando os salvos forem com Cristo, eles vão participar do juízo comprobatório, que é quando vão questionar nome, procurar nome de fulano, ciclano que não está lá, e vão entender porque está escrito nos livros que aquela pessoa não está lá porque não teve uma entrega genuína ao Senhor, tá? Então, assim, nós queremos muito que você que tirou um tempinho para assistir esses vídeos que nós estamos gravando, que você entenda que o nosso objetivo é levar essa verdade para muitas pessoas que tiver um coração sincero e desejar um dia estar com Cristo, tá? Nós não somos melhores do que ninguém, não somos, mas um dia Jesus providenciou alguém para falar comigo, para falar com a Kelly, com o João, com o Vicente, com todos nós. Um dia Jesus tocou no coração de alguém para me trazer, para nos trazer essa verdade. E aí ele deixou uma missão para nós, levar essa mesma verdade para outras pessoas. Por isso nós tomamos a decisão de estar gravando esses vídeos, mandando para vocês, pedindo para vocês pegar sua Bíblia, estudar, tá? E pensar que não vale a pena ficar neste mundo para ser queimado, não vale a pena. Hoje você tem a chance de dizer: Senhor, eu quero fazer parte da primeira ressurreição, tá? Aí nós vamos agora para a recapitulação, e já estamos terminando, tá? A recapitulação: após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio, 1000 anos, tá? Durante esse período, os salvos estarão no céu com Cristo, reinando com Ele. A terra ficará sem forma e vazia. Não vai haver nenhum tipo de vida aqui nesta terra. Somente Satanás e seus anjos, porque vão ficar aqui esperando o momento da sua recompensa também, tá? Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova terra, a nova Jerusalém, descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos destruídos com fogo e enxofre. Então, meus amigos, amigas, vocês que estão assistindo esse vídeo, hoje, faça uma entrega, tá? Não espere para amanhã, faça uma entrega hoje. Vocês estão percebendo que o tempo está nos mostrando que algo está para acontecer, né? Esse Covid veio colocar muita coisa assim na nossa vida, veio trazer perdas, muitas perdas. Quantas pessoas partiram, né, para o pó da terra com esse Covid. Nós tivemos que nos afastar dos nossos amados, tivemos que colocar um pedaço de pano no nosso rosto, tivemos que aprender a sorrir com os olhos, porque com a boca está escondida. Então, assim, nos afastamos das pessoas, mas nós estamos aqui para nos aproximar de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, neste canal aqui, Mara Diversos. Eu tenho pedido isso em todos os vídeos. Se inscrevam, dê o like para que esse vídeo chegue mais longe, que mais pessoas possam ver essas mensagens e ter a oportunidade de fazer uma escolha, tá? Baseada na Bíblia, nas instruções bíblicas que nós temos passado através desses estudos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vicente tá dando tchauzinho também.